Veja bem, o que eu vou ensinar aqui é, é um método mais ou menos fora do normal, fora do padrão. O que seria isso? Muita gente acha que a orquídea tem que ser plantada no vaso, né? Se não plantar no vaso, ela não vai. Essa é uma ideia que a pessoa não tem, é do principiante, mas a orquídea tem vários métodos para cultivar. Então, eu venho pesquisando esse lado, o método mais natural possível, certo? Agora, antes de começar, eu queria me apresentar, não sei se tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Massuji Kayajima, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, né? Comecei a cultivar orquídea com 5 anos de idade. E a história é longa, mas com 15 anos já tinha mais de 500 vasos catalogados. E com 16 anos já comecei a fazer julgamento das orquídeas aqui na região de São Paulo, né? Associação São Paulo, Marília, Araraquara. E na década de 80 foi um dos primeiros brasileiros a estudar clonagem de orquídea no Japão, na província de Oita, que é a terra do meu pai, né? E para começar a cultivar a orquídea, eu tive muita dificuldade. Eu matei muitas orquídeas, né, para chegar no ponto que eu estou. Por quê? Nós não tínhamos literatura nenhuma naquela época. Tinha a Bíblia da orquidófila que a gente fala até hoje e que nós consultamos até hoje. É uma edição da Flora Brasílica, editada em 1947, por Frederic Roine. Ele foi um grande estudioso, um grande taxonomista, que nós estamos usando até hoje, né? Então, eu tive grande dificuldade. Na década de 60, eu comecei a andar com os caçadores. E naquela época, todo mundo aqui das roças, assim, eles iam caçar. E eu gostava de andar pelo mato. Andar sozinho tinha problemas. Era perigoso, porque tinha muita onça naquela época por perto também. E eu comecei a andar com os caçadores, que gostavam da natureza. E nessas andanças, como era muito longe, às vezes andava 2, 3, até 7 horas por dia na mata. E isso me facilitou muito para observar como é que são as coisas na natureza, principalmente as orquídeas. Na nossa região tinha determinado tipo de orquídea, mas na mata, principalmente na Mata Atlântica, são variedades enormes de orquídea que tem, né? Então, esses tipos que eu venho pesquisando, né, há quase 70 anos, porque não é fácil cultivar essa coisa. E nesse tempo de pesquisa, já encontrei 4 espécies novas. Na verdade é 5, mas ainda está em pesquisa. Essas 4, uma delas que eu descobri em 68, que é a famosa Miltonia Kayajimais, alguns consideram a orquídea mais rara descoberta até hoje no Brasil. Essa orquídea, eu, por acaso, que estava passando no lugar que estava devastado, que estava sendo enterrado, pedi para o Tartur parar para me colher algumas mudas lá e eu trouxe para cá. Foi registrado em 75, como Miltonia Kayajimai. Essa é uma das primeiras orquídeas que eu descobri. Depois,
Segunda orquídea que descobri também aqui na Riviera do São Lourenço, também na área devastada, que ia ser queimada, tudo. Uma delas está aqui, olha. Essa orquídea aqui, ela está começando a florir, viu? Ela a flor é maior, como é mudinha, ainda a flor também menor. Ela é de porte média para grande. E a flor fica grande também. Esse começou a florir ontem, né? Como já tinha uma orquídea com meu nome, um amigo meu, grande amigo, que era editor da revista Orquidácea, era de Taubaté, ele falou, por que não homenagear sua esposa? E foi homenageado, leva o nome da minha esposa, né? Então é o meu Tônia Spectavere, Semi-Alba, Laura Kayajima, que é o nome da minha esposa. Depois disso, descobri mais 3 orquídeas, que é a Rodriguesia Kayajimais, é um híbrido natural, né? E tem mais uma que está em estudo, que a gente não sabemos. Perdemos ela, nós estamos procurando. Era uma planta normal daquela época, por causa do desmatamento. Mas agora na natureza é difícil de achar. Então precisamos completar a pesquisa dela, né? Então, tenho 4 orquídeas com meu nome. E tem mais 2 que estão em estudo. Ao Brasil, falta muito pesquisador. Material para pesquisar tem muito. Que cada orquídea brasileira tem um método diferente de cultivar. No mundo inteiro, nós temos 35.000 espécies de orquídeas catalogadas. Ele está registrado na Inglaterra, no Kew Garden, né? O Jardim Botânico da Inglaterra. E, dentre esses 35.000 espécies, praticamente 4.000 espécies estão aqui no Brasil. E as micro-orquídeas, como eu faço muita pesquisa dela, é exclusiva da América Central e Sul. Então, tem do sul do México, né, até norte da Argentina. Esses tipos de orquídeas são tão pequenas que muitas vezes na pesquisa na mata passa batido. Por quê? São pequenas. Inclusive aqui, eu moro em Mogi das Cruzes, mas a 30 quilômetros daqui, na Serra do Mar, nós temos a menor orquídea do mundo, que é uma Barbosella ou Barbodria mierge. A flor dela é 2 milímetros. Né? A pessoa, o leigo, que olha na mata, mesmo fazendo a caminhada, essas coisas, aquilo lá para a pessoa é um musgo, porque ela é tão pequenininha que passa batido. Mas se pesquisar bem, é uma micro-orquídea, é a menor orquídea do mundo. E nós temos série de curiosidades de orquídea. Cada um tem um tratamento diferenciado, modo de florir diferenciado. Isso daqui que tem que ser pesquisado. Por isso que para um colecionador leigo, para começar, eu aconselho começar com orquídeas híbridas, porque híbridas são mais fáceis de cultivar, é feito no laboratório. Mas aqui eu posso mostrar alguns dos exemplos, as curiosidades que tem, que pouca gente conhece isso, né? Só os pesquisadores que entendem disso. Veja bem, aqui temos um exemplo que está começando a florir. Ó, vai florir ainda. É uma planta curiosa. Né? Ó, ele dá flor por baixo. A curiosidade dela é que se plantar ela no vaso, nunca vai ver flor. Porque a flor sai para baixo, não sai para cima. Né? E além dessa curiosidade, esse daqui também é ela. Olha aqui. As raízes estão tudo virado para cima.
e tem as sujeiras, um monte de sujeira. Essa é uma planta chamada nido epífita. Ele solta a raiz para cima para acumular detrito vegetal. Mas para um leigo, quando tem sujeira, vai lá e limpa tudo, né? Acha que aquilo é feio, mas o objetivo da raiz é para ajuntar sujeira de propósito. Aí as folhas secam, apodrecem, né? Vira adubo orgânico. Então esse é o objetivo da raiz para fora. Não é só esse gênero Stanopia, mas temos gênero Gôngora, tem outro Sirra, tudo esse que sai raiz para cima, que ajuda na adubação natural dela. Tem muitas outras também. Outra curiosidade que está florida, olha aqui, essa é uma orquídea, ninguém fala que é uma orquídea, né? Haste fininha, folha, mas a curiosidade dela está aqui, ó. Começa a formar botão, né? E começa a aparecer gelatina, olha aqui. E a flor sai de dentro da gelatina. É uma curiosidade, né? Gênero Helianthus brasiliensis, né? Pouca gente conhece essa curiosidade. E essa gelatina aqui, nós podemos comer. Não tem gosto muito bom, mas dá para ingerir ela, né? A curiosidade é isso. Sai de dentro da gelatina, olha, dentro está cheio de botão. E começa a florir. A flor, é linda a flor dela. É que tem que ver com a lente, porque a flor é pequena, né? Não dá para ver direito. Então, tem série de curiosidades. Olha aqui, tudo plantado nas madeiras também. É um método natural que eu uso para cultivar, porque tive muita dificuldade cultivando em orquídea, nos vasos. Por quê? O problema do vaso, ele dá excesso de umidade. Tudo depende do local que deixa também. E agora, como está chovendo muito, olha o que pode acontecer. Ó, excesso de umidade, isso daqui é a pior praga que teve. Dá agora na época da chuva. É uma podridão negra. Quando ele dá de cima para baixo é mais fácil de combater. Mas muitas vezes vem da raiz. Quando vem da raiz, se aparecer aqui na folha, já a planta está condenada. Porque ele vem por dentro do rizoma e começa a aparecer nos pseudobulbos. Aí já era. Então precisa tomar muito cuidado nessa época da chuva. Então, o substrato ácido também. Olha aqui. Esse substrato está ácido. Quando está ácido, nasce um monte de porcaria aqui dentro. Principalmente essa brilhantina aqui. Quando nasce a brilhantina, é um dos primeiros sinais de que, precisa replantar essa planta, porque o substrato está ácido. Então, já a própria planta indica, né? Tem outro tipo disso aqui, que a gente mexe, tem a semente aqui na ponta. Quando mexe nela, ela abre e esparrama a semente, né? Olha, aqui atrás também tem. Esse também é outro tipo de planta que dá muito quando a terra está ácida. Terra ou substrato, né? Então, tudo isso tem que se conhecer. As plantas híbridas, plantas comerciais, essas coisas muitas vezes não acontecem. Por quê? Ele é feito dentro da estufa, tudo, né? O substrato que pode usar qualquer um, que pode controlar a rega, principalmente no caso de podridão negra. E não é só podridão negra, esse é um dos mais perigosos. Mas tem outra série de coisas. Por exemplo, a pinta preta que acontece, insetos, ácaros, cochonilhas,
sugadores, né? Tem decore. Tudo isso ele dá no cultivo das orquídeas. E para um leigo aprender tudo de uma vez é difícil. Então tem que ser gradativo. Então, no meu curso, eu estou ensinando tudo isso, né? Porque não é fácil. Se eu pegar uma planta desse aqui, ou que seja, olha essa planta aqui, é uma planta exótica, né? É nativa da Himalaia. Mas esse ano está um ano atípico, que está tudo planta descontrolada. Não só planta, mas muitas coisas, né? Frutíferas também. No caso das orquídeas, ela só floresce em maio, junho ou julho. Na época quando esfria, clima, ou entra outono, inverno, que ele floresce. Mas olha o que está acontecendo. Já está florindo. Nós estamos entrando em fevereiro, né? Época de calor, verão, e já está florindo. Mas o pessoal olha assim e fala, nossa, essa orquídea está plantada no vaso. Por que Massuji, né, eu, fala que no vaso não vai? Algumas plantas vai. Só que eu posso mostrar que tem muito mais métodos diferentes de plantar. Olha aqui, é a mesma planta, né? Ó, tá saindo botão. Tá plantado no nó de pinos. Olha aqui. Olha como é que está enraizado. Ó. E já tá vindo botão para florir. Agora, eu posso mostrar também vários métodos aqui, olha. Olha a curiosidade também. É a mesma planta. Um está plantado no nó de pinas, olha. Certo? Esse daqui está no coco. Esse está plantado no bojo de sutiã. Olha como é que está. É um coco que eu aproveitei para fazer vaso, coloquei bojo de sutiã, plantei. Olha como é que está vindo, olha a quantidade de botão que está vindo para florir. Ó, esse tudo vai florir. Todos esses brotos novos vai florir. Você vai ficar coisa mais linda, cheio de flor. Né? Outro também. Esse daqui, eu uso muito osso. Osso de boi mesmo. Que, olha aqui. Aqui vai dar para ver bem, olha. Né? Ó como é que está. Esses são o tipo de pesquisa que eu venho fazendo, porque se planta no vaso, o substrato deteriora rápido. Em 2, 3 anos, ela começa a deteriorar, fica ácida, dá excesso de doença por causa da acidez, né? Tudo isso é problema. Então, fui desenvolvendo um sistema que colocasse em alguma coisa que não apodrecesse fácil e que não precisava replantar a orquídea a cada 2, 3 anos. Por isso que desenvolvi esses métodos mais natural e outro, mais barato possível. Aqui no meu sítio eu reciclo tudo. Tudo que vai ser jogado fora, eu aproveito ela. Né? Como falei, bojos de sutiã, osso. Olha aqui, daqui uso muito. Está plantado no sabugo de milho. Olha aqui. Olha como é que enraiza e olha como é que vai ver. Então eu uso vários métodos naturais e baratos. Então, tudo isso daqui que eu ensino no curso. Porque cada uma delas, até eu poderia falar agora, mas cada um tem um método de preparar, como plantar, como fazer o preparo do osso, tem que furar,
outro tem que preparar o sabugo, tudo isso daqui demora. Por isso que muita gente estava pedindo para explicar cada um delas como é que se planta. Que, por exemplo, se for para plantar no sabugo, parece que é fácil. Pega um sabugo de milho, coloca lá, planta. Não é assim também. A gente tem que preparar, saber como é que vai, que tipo de sabugo que vai usar. Tudo isso, ó, método de plantar diferente. Pode ver lá atrás, olha, tudo plantado, tudo enraizado. Olha aqui também. É um pedaço de madeira. Olha o enraizamento dela. Então, não há necessidade de ficar gastando dinheiro. Muita gente, os comerciantes não gostam, mas eu estou usando método natural possível. Por quê? Além de a planta ir melhor, porque a orquídea precisa de muito enraizamento. Enraizando bem, ela tem ventilação na raiz. É o que ela mais precisa, é a ventilação na raiz. Por isso que se planta numa madeira, como as raízes, olha, está tudo exposta e está recebendo toda a ventilação. Além disso, se eu usar adubo orgânico ou eventualmente se for usar adubo químico, quando aplica nela, a primeira coisa que absorve. Se estiver dentro do vaso, ela não vai absorver, só vai absorver pela folha. Então, todos esses métodos naturais que eu estou ensinando no meu curso. Então pode ver, tem série de modos de plantar. Não é que a orquídea só vai no vaso. São métodos diferentes que eu vim pesquisando, né, já há 65 anos. Mas eu queria explicar uma parte que pouca gente conhece, ou sabe e não quer falar. O meu índio, eu gosto de explicar detalhe por detalhe. E eu gosto de falar a verdade. Se eu estou dando curso, alguma coisa, palestra, eu não vou ficar mentindo. Porque mentir é tapear. Ele pode acreditar no momento, mas logo vê que aquilo lá não é o que estava pensando. Então eu vou explicar uma coisa aqui que talvez para um leigo passe despercebido. E eu falei que isso daqui está plantado no vaso, né? E está indo bem. Outro método que eu uso, diferente, né? Usando o método natural. Mas veja bem, deixa eu explicar, porque tem no YouTube, Instagram, né? Face, muita gente explicando o cultivo de orquídea. Então, veja bem, como eu disse, eu vou falar a verdade. O método de usar adubo químico é bom e rápido. Talvez para um leigo seja mais rápido, fácil, mas não é fácil. Veja bem por quê. Se está plantado no vaso, vai ter que usar substrato, né? Comprar vaso, tamanho do vaso. Tudo isso vai influenciar no cultivo da orquídea. Principalmente no substrato que vai usar e adubação. Pessoal, toma cuidado com o adubo. Que quanto mais adubo dá, a planta se desenvolve muito mais rápido. Porque muitos adubos químicos têm nitrogênio. E bastante nitrogênio a planta desenvolve rápido. Então, acha que os que estão explicando, né, dando curso na site, essas coisas, tudo bonito. Lá está tudo florido, lindo, né, sem doença, tudo. Só que ele está esquecendo de explicar algumas coisas que vêm por trás. Veja bem, excesso de adubo, a planta cresce rápido e pode até florir bastante.
Só que a pessoa que usar muito adubo químico vai ficar escravo disso. O que significa isso? Se as orquídeas, quanto mais adubo dá, ele cresce mais rápido e fica viciada. Então, todas as plantas comerciais que vêm do produtor são plantas viciadas. Por isso que muita gente me reclama. Olha, mas eu comprei lá, não durou muito tempo, acabou morrendo. Outra pessoa fala, eu comprei em tal lugar, ou ganhei em tal lugar, a planta acabou morrendo. Pessoal, isso é normal. Quando é feito no laboratório e nas estufas, os produtores têm que ter uma planta bonita, senão ninguém iria comprar. Essa é a lógica. Mas, desde que faz a semeadura dentro do frasco, inclusive esse do frasco, como é que se faz cultura, eu ensino no curso também. Então, veja bem, já começa a receber adubo, já começa a germinar dentro do adubo, né? E conforme vai crescendo, eles recebem adubação semanal. Isso daí, quando chegar na mão do consumidor, a planta está totalmente viciada. Por isso que a senhora compra, ganha, né? Leva para casa, deixa de dar adubo, em 2, 3 anos acaba morrendo. Às vezes até antes. Então, isso daí é comércio. É comerciante. Ele quer vender vaso, quer vender substrato, principalmente os adubos, né? Então, se pesquisar no comércio, tem série de adubos vendendo. Só que cada adubo tem formulações diferentes. Mas como o leigo não sabe disso, vai lá na loja e fala, eu preciso de adubo para orquídea. Aí o comerciante, ele esfrega a mão, vou vender adubo bom aqui. Ele vende. E os adubos são caríssimos. Tem adubo que custa 800, R$ 1.000 o quilo. Ou alguns, um vidrinho pode chegar a custar isso. Enraizador, por exemplo, benign, e daí pode, um vidrinho pequenininho dele custa R$ 3.000. Lógico, usando essas coisas, a planta vai. Só que esquece que o pessoal esquece de ver o futuro. Ele só está vendo o presente. Esse que está o perigo. Se dá adubo, a planta vai bem. Se deixa de parar, morre. Ou se a planta está adubando assim, gradualmente ou semanalmente, a planta vai continuar vivendo. Só que lá para frente, daqui 10, 15 anos, a planta está totalmente viciada. Então, até terminar a vida dela, vai ter que ficar dando adubo. Se parar de dar adubo, a planta vai morrer. Aqui eu tenho planta que era da minha mãe, vai para 100 anos. Se eu tivesse dado adubo como está dando os produtores, essa planta eu já teria perdido há muito tempo. Que cedo ou tarde, por doença, qualquer coisa, deixa de dar adubo, a planta vai morrer. Porque ele precisa daquele antídoto, né? Semanalmente, ou sei lá, mensalmente, ou quinzenalmente, ele precisa desses adubos. Se deixa de dar, morre. Então, a pessoa é escrava das orquídeas. Isso é ruim. Então, vai viajar, vai para a Europa, fica um mês fora. Deixou de dar adubo. Quando volta, a planta já está murcha, definhando, tudo. Ou, às vezes, já está até morta. Isso não é legal. O meu objetivo é salvar o máximo de orquídea possível. Não é matar a planta. Eu poderia até dar bastante adubo. Aí as minhas plantas estariam muito mais bonitas.
Mas o objetivo não é isso. Outra coisa que esquece, que é quem está ensinando o curso no YouTube, Instagram, olha, aplica isso daqui que a planta está bonita, vai ficar bonita, vai ter fruto a vida inteira. Mentira. Isso não acontece. Porque a planta tem época certa para florir. Não adianta dar adubo achando que ela vai florir o tempo todo. Não, isso é mentira. Não existe essa mágica. Porque o ciclo da orquídea é uma só. Ele nasce, cresce, floresce na época certa, depois entra em repouso e continua assim. Não tem mágica que você possa fazer florescer o ano inteiro. Isso é mentira. As minhas plantas aqui, pode ver, normalmente o curso que eu dou está cheio de flor. Por quê? São época daquelas orquídeas florescerem. Essa época de dezembro até março é a pior época da florada, das espécies nativas. Isso não tem como. E não tem milagre que faça florescer nessa época. Pode acontecer de mudar de clima, né? Estado para estado pode dar alguma variação. Mas se está aqui, eu, por exemplo, em Mogi das Cruzes, cada planta tem uma época certa para florir. Acabei de explicar que traz que daqui é a planta que floresce no inverno, outono e inverno. Mas está florindo porque a planta está descontrolada. O clima está descontrolado, né? Então, excesso de chuva, falta de chuva, né? Tudo isso influencia no desenvolvimento das orquídeas. Então, não existe coisa, adubo milagroso, viu? Ele floresce quando chega a época da florada. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, o método que eu uso aqui é mais natural possível. Eu poderia ter planta muito mais bonita aplicando adubo, mas não. Eu uso o método natural acompanhando o desenvolvimento da planta. Esse método natural que eu uso, ele não é só para principiante. Mesmo as pessoas que já cultivam há muito tempo, estão voltando, adotando o meu sistema também. Eles estão vendo meu live ou meu curso e estão gostando. Por quê? Quando é método tradicional, de plantar no vaso, usar substrato, ele tem série de problemas. Mas esse método é para principiante, para profissional, né? Muitos profissionais também estão usando o meu método. Por quê? Ele facilita, tem grande vantagem, né? Então, isso que eu ensino mais, como eu diria, mais fácil possível. Por que seria isso? Tudo que é coisa convencional, plantando no vaso, ele tem que comprar vaso, substrato, tem que replantar, né? Esse método também precisa de orientação. Porque não é só plantar hoje e depois largar até chegar a 2, 3 anos para replantar. Não. Tem que ter cuidado, tem que adubar, pode ser adubo orgânico, irrigação, coisa, claridade. Isso daí é tudo dentro de cada tipo de orquídea que a gente tem que pesquisar. Não é fácil. Eu, como já disse, se planta no método convencional está fora, excesso de chuva provoca acidez do substrato, provoca excesso de umidade, doenças. Outro, o método que eu uso é método natural, observando na natureza, por isso que chama natural. Se vai na mata, vê a orquídea tudo exuberante, bonita, florida, sem receber uma gota de adubo, sem receber ajuda do ser humano,
E está lá na natureza, tudo bonito. Isso que eu venho observando pela mata, observando como que ela está sobrevivendo. Em que lugar que dá mais sombra, menos sombra. Tudo isso tem que ser pesquisado, né? Seria muito mais fácil plantar no vaso e deixar. Só que tem que, acabei de falar, tem que comprar vaso, substrato, adubo, tem que dar adubo semanalmente ou mensalmente. Tudo isso onera. O meu método natural, eu planto no tronco, essas coisas, e a planta vai bem. Já acabei de mostrar, olha, eu estou dando exemplo, estou mostrando tudo, plantado na telha, no toco. Por quê? Se eu usar método natural, plantando, vamos supor, na madeira, o que que acontece? As raízes estão expostas. Então, eu vou dar, mostrando aqui, olha, essas raízes expostas é o que mais precisa na orquídea. Além disso, evita as doenças, né? Por quê? Se está dentro do vaso, ele apodrece por dentro e a gente não percebe. Enquanto estiver dentro do vaso com substrato encharcado, ou que seja substrato normal, ela não vai dar flor boa. Só depois que sai fora do vaso, que começa a dar as melhores flores. Então, observe isso. Muitos profissionais estão percebendo isso também. Se eu deixo a raiz exposta, se eventualmente adubar, ela vai captar rapidinho, né? E vai absorver. Se tiver dentro do... só vai absorver adubo pela folha, mas na raiz nunca vai receber. A não ser que dê adubo orgânico ou algum químico regado. Vantagem deixa, tem boa ventilação. A orquídea cresce bem. O que que evita a ventilação? Evita ácaros e cochoneira. Dá menos doença, né? Menos praga, menos sugadores. Tudo isso tem grande vantagem no cultivo da orquídea em método natural. Agora, estando no vaso, vai ter série de problemas. Isso vai por mim, porque eu já pesquiso há 65 anos, né? É difícil. Então, procure cultivar o mais natural possível, né? Então, isso que ajuda sem gastar nada, né? Com muitas coisas que vai ser jogado fora, e eu reciclo ela e a orquídea agradece. Por quê? Ela está mais natural possível. Então esse método natural eu ensinava muito. Mas o meu canal foi hackeado. Porque a pessoa, muita gente não gosta que eu ensino coisa mais barata, método natural. Então, para evitar que aconteça isso, eu explico algumas coisas no YouTube, mas esse curso que eu dou, eu ensino detalhadamente todo o método de plantio. Que cada uma delas tem um método diferente. E o principal que ninguém ensina, pode assistir vários cursos que está tendo aí na WhatsApp, no YouTube, Instagram. Pequeno detalhe que eles não ensinam. Esse pequeno detalhe eu ensino tudo. Por quê? Esse daqui vai dar grande diferença lá para frente. De momento talvez não, mas lá para frente vai dar essa diferença. Então esses detalhes, passo a passo, tudo isso eu dou ensinando no curso. Porque o curso também é um tipo de uma escola, né? Se não tiver passo a passo, qualquer um curso simples, talvez a pessoa olha, aprende, já aprendi tudo. Não é. São muitos métodos diferentes de plantio, muitos métodos diferentes de orquídea,
que cada um tem tratamento diferenciado. Por isso que nós criamos esse curso para poder aprender nos mínimos detalhes, que é muito importante. O curso são mais de 80 aulas, que olha, não é fácil. Se põe em tempo, é um tempo longo. Então, isso que é importante. Eu estou dando mastigado minha experiência de quase 70 anos, né? Então, eu não escondo nada. Se a pessoa eventualmente pergunta, talvez deixe de, esqueça de explicar. Se a pessoa perguntar, eu explico. Eu não escondo nada. Talvez, como a pergunta é muito, no momento eu não posso explicar. Mas todo comentário que está tendo, eu estou observando e dentro desse comentário estou fazendo as matérias, né? Os cursos. Então, isso é muito importante, porque se não tiver esses detalhes, fatalmente a pessoa vai perder planta. E essa é a reclamação. Eu compro, levo para casa, morre. Então, para que não aconteça isso, nós estamos dando esse curso online. Olha, pessoal, minha equipe vai colocar na tela tudo que eu estou ensinando no curso, né? Desde, veja bem, plantio, doenças, irrigação, floração, replante, né? Tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da planta. Então, isso daqui, ele é explicado detalhadamente. Principalmente que o pessoal está pedindo muito, é pragas e doenças. Esse é um método muito mais fácil prevenir do que remediar. Agora, se está dentro de casa, sem observar nada, começa a dar ácaros e cochonilhas, essas coisas é prejudicial. E outra, não só prejudicial para aquela planta, mas pode passar para outras plantas também. Então, irrigação também, mesma coisa. Excesso de umidade, tá, série de problemas já. Estou explicando. Né? Tudo isso eu estou explicando no meu curso. Hoje estou abrindo as vagas para o meu curso. Clique em alguma parte da tela, um botão, que vai ter toda a explicação. São 80 vagas. Quem escrever hoje só vai pagar R$ 49,90 por mês. Além disso, vai ter 5 bônus, né? 5 prêmios. Uma comunidade para os alunos, 2 livros, né, digitais, também um mini curso e aulas extras também. Tudo isso você terá acesso ainda hoje. Então, pessoal, clique nesse botão que começa a aula hoje mesmo. Olha, pessoal, depois que fizer meu curso, lá eu estou ensinando toda a minha experiência de quase 70 anos. Vocês vão ter livre de pragas, né? Livre de doenças, boa floração, a planta sadia e o mais principal, que é a florada das orquídeas nas épocas certas. Isso vai ajudar muito no seu cultivo e você vai ter certeza, que vai ver que as orquídeas, do jeito que estou ensinando, não é uma coisa à parte, né? Ou à toa. Porque tem muita gente ensinando errado. Então veja bem, faça a comparação e faça essas coisas que vocês vão aprender muita coisa. E se eventualmente tiver dúvida, pergunta que eu vou te responder. Às vezes no momento não dá, mas como são muitas perguntas, mas cedo ou tarde eu estou respondendo para vocês. Esse método natural, muita gente fica em dúvida.
Já, não agora, né, mas tempo atrás, me criticaram. Falaram, mas você está inventando as coisas lá. Para não acontecer isso, se a pessoa está na dúvida, eu vou mostrar agora, já, como é que eu cultivo ela e como as plantas estão indo bem. E o pessoal, clique logo que já tem bastante gente entrando, hein? Pode ser que perca a vaga, viu? Então eu vou mostrar. Olha aqui, atrás de mim já tem tanto orquídea plantada nas madeiras, deve ser tudo método natural. Olha como é que as plantas estão indo bem. Né? Já mostrei aqui também, tudo. Eu vou mostrar lá fora os principais. Veja bem, eu planto de modos totalmente diferentes. Aqui tenho algumas, né, olha, plantado no coco, né, osso, madeira, né? Olha o sistema que eu uso. E tá tudo florido, né? São micro-orquídeas, casca de pinos, né? Aqui, vasinho com casca de coco. Tem um funcionário que está passando aqui, que ele abre esse coco para mim. Ele estava aqui agora. Né? São métodos naturais que eu uso. Olha aqui, tudo no toco. As menores orquídeas do mundo, como falei aqui, ó. Tudo, parece um musgo, né? Mas esse é o método que eu uso. Aqui são as micro-orquídeas, né? Tá no sabugo de milho, casca de pinos, ostra, osso. Tudo isso está nesse lado porque o sol está correndo por norte agora, então ele precisa de mais sombreação. Agora, olha desse lado. Ele está no sol direto. São plantas que precisam de bastante claridade, bastante sol. Né? Olha, sem uso de adubo químico, só algumas vezes adubo orgânico, olha como é que estão bonitas. Olha aqui, está plantado até no bambu. Olha a flor lá em cima. Né? Esse daqui, olha, simplesmente colocado no toco. Ele está no vaso, mas está no toco, olha. Esses daqui também, simplesmente colocado em cima da vaso. Olha, casca de peroba, olha, quanto botão que vai florir agora. Né? Tudo isso é método natural. Olha, o osso, olha como é que está enraizado. Né? Então esse é o método natural que eu uso. E se mesmo assim o pessoal tem dúvida, se não acredita que o que eu estou mostrando é verdade, pode vir aqui que eu recebo com todo prazer e eu explico tudo, né? O meu método natural que eu uso. Então, esses são um dos métodos mais naturais que eu uso, né? Interterrestres, né? Tem orquídeas medicinais também. Tudo isso está aqui para ser mostrado. Então, não é invenção minha. Essa é pesquisa de 65 anos que vem fazendo, que está dando certo. É isso que eu estou mostrando para os meus alunos e no meu curso. Então, qualquer dúvida, pergunta, que eu responderei com todo prazer. Então, pessoal, clique aqui no lugar, algum lugar da tela, faça a inscrição rápido, né? E eu vou finalizando aqui, mas antes, clique, olha o que os alunos já estão falando. Olá, eu sou João Geraldo Matoso, eu moro no Paraná, em Paranaguá, litoral paranaense. Eu sou aluno do professor Massuji e foi ele que me ajudou a tirar muitas dúvidas. Eu perdia muitas plantas
Eu tenho várias orquídeas em vasos e tinha muito problema de umidade, morriam muitas plantas e eu não entendia por que essas plantas morriam. E eu comecei a assistir às aulas do professor Masuji. A equipe dele é muito atenciosa, a equipe que a gente conversa. O próprio professor Masuji é uma pessoa maravilhosa, que explica bem. Tinha plantas que iam bem, mas eu tinha muito problemas, eram de cochonilhas, era de umidade, as plantas, eu entendi daí com o professor Masuji por que as plantas em cima elas estavam bonitas, mas embaixo, na raiz, elas já estavam mortas. E aprendi também a salvar essas plantas. Essa parte todo dia joga fora e eu utilizo ela. Então, em vez de simplesmente jogar fora, a gente aproveita tudo. Só que se eu pegar ele daqui, que é pó, colocar aqui, no instantinho ele vai cair tudo. Olha aqui. Ele fica nessa posição. Então, toda vez que chove ou rega, ela vai começar a soltar calda em cima da raiz dela. Eu uso ela já há quase 40 anos. Aperfeiçoei ele. No começo estava dando problema, um tinha excesso de uma coisa, outra faltava. Então fui aperfeiçoando e fiz dessa forma. Aqui o pessoal fala que é adubo caiazima, né? Como salvar uma orquídea que está morrendo. Eu vou mostrar como que a gente salva a orquídea com substrato ácido. Essas coisas, praticamente ninguém fala sobre isso. Usando a garrafa PET. Saiu o pseudobulbo, floriu e agora está saindo raízes novas. Brotar, soltar raiz, pode deixar aqui dentro que não tem problema nenhum. No começo eu errei muito também. Depois fiquei percebendo que para plantar bem a orquídea, não é do jeito que eu quero. A gente tem que entender a orquídea do jeito que ela quer. Principiante, compra lá vasos caríssimos, compra planta que é caro também, leva em casa, acaba matando tudo. Para cultivar uma orquídea, começa com a ferramenta. E eu vou explicar tudo, como é que tem que se tratar das tesouras. Se eu usar esse tipo de tesoura de pó, ele pode quebrar. Olha que eu posso cortar com maior facilidade aqui. Eu uso isso daqui, olha como eu corto de rente. Hoje eu vou mostrar como é que se prepara um substrato. Eu posso usar só casca de pinos, certo? Ou posso usar só esfagno, que na verdade a orquídea não precisa de substrato desse jeito. Esse daqui eu usei uma vez e nunca mais eu usei. Virando terra ele fica compactado, fica duro, tem dificuldade em raiz penetrar. Ela fatalmente vai ficar o tempo todo encharcada. Tanto encharcado, vai apodrecer todas as raízes. Apodrecendo a raiz vai ter problema de fungos e bactérias, que isso é prejudicial para a planta. O substrato aqui está ácido. Olha, mas aqui é uma invenção minha. Cultivar a orquídea bem e barato, sem gastar muito dinheiro. Eu vim observando tudo isso na natureza. Para mim descobrir isso, matei muita planta. Isso não apodrece mais. Eu tenho muitas orquídeas aqui plantadas no bambu. Tem orquídea aqui com 7, 8 anos que já está uma toceira enorme, sim. E esse é um ótimo hospedeiro porque demora para apodrecer também. Isso daqui é casca de peroba. Esses brancos aqui são tudo ácaros de cochonilha. Olha. Hoje eu vou falar uma coisa que é muito difícil de descobrir e é terrível, que ele pode passar de uma planta para outra com maior facilidade. Então o sugador vem aqui, chupa sei o que, vai passar no outro e chupa essa folha e acaba passando. Veja bem a quantidade de inseto que fica preso. Então eu pego e eu deixo no meio das plantas. Então essa parte aqui repele todos os insetos. Olha aqui, isso é ferrugem. Olha o estrago que ele fez aqui, olha. Comeu todas as raízes, né? Olha, ele estava aqui dentro, olha os buracos que tem aqui. Então, pode ver que forma leite. Pingo de leite.
E ficou lá também. Aquilo vai cicatrizar e vai evitar de entrar fungos e bactérias. Olha aqui, olha o buraco que tem nessa folha. Esse é uma lesma que comeu durante a noite. Eu vou falar sobre uma doença aqui que é muito perigosa. Ele costuma dar aqui, olha. Ou pode vir pela raiz também. Você vê que tem pulgão um botão de orquídea ou na haste floral, é só pegar e borrifar ele. Normalmente onde tem mata alta, as orquídeas estão tudo lá em cima, epífita, porque precisa de um pouco mais de raiz solar, claridade. Quando está muito sombra embaixo, a orquídea não dá, ela não vai. Hoje eu vou mostrar o que é uma exótica. Híbrido o que é? É cruzamento de duas espécies. Ela é tão fininha que não é considerado pseudobulbo. O nome dela é Ramicaule. Hoje eu vou explicar sobre orquídeas terrestres. O que são orquídeas rupícolas? Esse substrato está totalmente ácido. Então as raízes, aparentemente boas, estão todas mortas. Se eu planto no inverno, vai passar praticamente 3, 4 meses inativo. Tudo que estava enterrado, né, no substrato já está morto. Então vamos eliminar isso daqui já de uma vez. Ó. Muita gente fala, mas isso vai matar a planta. Eu falei, não, olha, está tudo morto. Aí. Então a pessoa não entende, acha que está aguando, deixa em cima, a água corre no lugar que não precisa. E na planta não vai. Aí começa a secar, tudo, não sabe por que está acontecendo isso. Veja bem, excesso do uso de adubo prejudica a planta. Então, ó, tem 4 opções para ele brotar. No último caso, ele brota aqui em cima. Isso se chama sobrevivência das orquídeas. Plantio das orquídeas tem muitos meios para plantar. Hoje eu vou usar vela. Como é que se planta no osso? Como é que se planta na hoja de sutiã? Já há mais de 40 anos eu planto no sabugo de milho. Como é que se planta orquídea numa árvore? Tá pronto, ó. Chegar é só deixar pendurado ela. Como que faz para florir mais rápido? Durante a floração, o que não pode ser feito? Os cuidados que precisa ter depois da floração. Tem orquídea que o pessoal diz que fala que um ano floresceu bem, depois não dá mais flor. Puxa vida, minha flor assim, não tem durabilidade. Só dura uma semana e morre. Essa planta aqui é uma stanópia. Esse gênero stanópia, se plantar no vaso de barro, nunca vai ver a flor dela. Oi, meu nome é Leonora. Eu conheci o seu Matsuji através do YouTube. Eu estava procurando vídeos sobre orquídeas e eu gostei muito da abordagem dele, da forma como ele aborda o assunto, né, de cultivo de orquídeas. Aí eu percebi que ele tinha um curso e eu me inscrevi no curso, comecei a fazer, estou chegando quase no final do curso. E eu gostei demais do curso, foi muito bom, quer dizer, está sendo muito bom, né? Ainda falta terminar. Porque eu percebi que eu comecei a ver as minhas orquídeas de forma diferente. Eu comecei a reparar em coisas que eu não reparava antes, como a qualidade das raízes, o substrato, o problema das pragas. Eu estava deixando as orquídeas muito amontoadas, então eu já comecei a mudar, né, a forma como eu guardava as orquídeas. E outros preparos naturais, assim. Eu gosto também que ele ensina métodos muito, assim, próximos ao que acontece com a natureza. E o método Seu Matsuji me ajudou bastante e eu já estou vendo resultados. Descubra os segredos milenares utilizados pelo professor Masuji Kayashima para cultivar orquídeas com resultados surpreendentes, sem gastar dinheiro e obtendo belas florações anualmente. O professor Masuji também enfrentou muitas dificuldades no início ao cultivar orquídeas, perdendo várias plantas, como ele mesmo conta.
Essa experiência o levou a uma reflexão. Um certo dia, um amigo o convidou para uma caçada, mas, ao invés de caçar, ele decidiu observar as plantas enquanto seu amigo prosseguia. Foi assim que Masuji começou a observar as orquídeas em seu habitat natural, e sua mente se abriu. Tudo começou a fazer sentido, pois ele descobriu técnicas milenares que ninguém mais utilizava. Ao voltar para casa, Masuji começou a perceber que o método tradicional que ele usava para cultivar orquídeas não era o mais eficiente. Ele estava impondo às orquídeas aquilo que ele achava que elas deveriam gostar, em vez de considerar o que elas realmente apreciavam como seres vivos. Foi então que ele decidiu mudar completamente a forma de cultivar orquídeas. Masuji ficou encantado ao ver as orquídeas em seu habitat natural e passou a visitar a floresta com frequência, onde inclusive descobriu 4 novas espécies de orquídeas que receberam o nome dele e de sua esposa. O professor estava fascinado, pois a orquídea ensinava qual era o melhor método para o seu cultivo. A partir disso, Masuji observou uma melhora impressionante em suas orquídeas em pouco tempo. Ele estava extremamente feliz por ter descoberto métodos que iriam revolucionar a forma de cultivo para milhões de pessoas. Esse método não requer gastos financeiros, ajuda o meio ambiente, e o mais importante, as orquídeas amam. O professor começou a ensinar esses métodos em cursos e palestras, encantando as pessoas com seus ensinamentos, e mais ainda, com os resultados que elas obtiveram ao colocar em prática. Agora, seus alunos cultivam orquídeas de forma barata, simples e altamente eficiente. Eles não têm mais problemas em replantar as orquídeas todos os anos, pois os métodos ensinados pelo professor são tão eficientes que uma orquídea pode permanecer no mesmo local por muito tempo, desenvolvendo-se e florescendo lindamente ano após ano. Apesar de todas as vantagens, Masuji começou a enfrentar perseguições por ensinar esses métodos. Seu canal no YouTube foi hackeado e ficou inacessível por um mês. Ele não pôde mais falar nem ensinar esses métodos abertamente, mesmo após recuperar seu canal. Isso ocorre porque os métodos que ele ensina não geram lucro para ninguém, mas sim permitem que os amantes de orquídeas economizem muito dinheiro, dispensando a compra de vasos caros, adubos e substratos. Os métodos ensinados pelo professor são simples e proporcionam resultados rápidos. Por esse motivo, Masuji decidiu criar um curso online para transmitir todo o seu conhecimento nessa plataforma. Nas redes sociais, ele não pode falar abertamente devido à perseguição que sofre. A boa notícia é que milhares de alunos já se cadastraram no curso do professor e estão obtendo resultados incríveis com essa nova forma de cultivar orquídeas. Agora, suas orquídeas florescem todos os anos, trazendo alegria para o lar e encantando vizinhos e amigos com sua beleza. Tudo isso é alcançado sem gastar muito dinheiro. O mais incrível de tudo é que o professor Masuji abriu vagas para sua nova turma, permitindo que várias pessoas tenham acesso a essas técnicas exclusivas. No entanto, as vagas são limitadas e é preciso agir rapidamente para não perder essa oportunidade única. Agora é a sua chance de se inscrever. Antes de prosseguir, vamos verificar se você se encaixa nos requisitos para participar do curso. Você enfrenta dificuldades ao cultivar orquídeas? Gostaria de aprender métodos para evitar e eliminar pragas e doenças em suas orquídeas? Você se sente perdido com tantas informações na internet e, no fundo, elas mais atrapalham do que ajudam? Já está cansado de perder orquídeas por não ter informações suficientes sobre o cultivo dessas belas plantas? Deseja aprender técnicas para ter orquídeas lindas e saudáveis em sua casa? Se respondeu o sim a qualquer uma dessas perguntas, você passou no teste e está apto a se inscrever no curso e aprender com o professor. Antes de fazer sua inscrição, é importante mencionar que as aulas são 100% online e você pode acessá-las quando e onde quiser, seja pelo celular, notebook ou computador. Você poderá assistir às aulas quantas vezes desejar e terá acesso aos segredos que o professor Masuji adquiriu em mais de 65 anos de pesquisa. Agora você deve estar se perguntando quanto vai investir para ter acesso a todo esse conhecimento. A equipe técnica do professor avaliou o curso em R$ 1.047, um valor muito justo,
considerando que o curso possui mais de 70 aulas gravadas, uma comunidade exclusiva para alunos, segredos adquiridos ao longo de 65 anos revelados, entre outros diversos benefícios. No entanto, momentos antes do lançamento do curso, o professor Masuji fez um pedido especial à equipe. Ele disse: pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que esse curso ajudasse o máximo de pessoas possível, pois o cultivo de orquídeas vai além de cuidar de plantas. Muitos alunos relataram ter se curado da depressão depois de começar a fazer meus cursos, pois o contato com as orquídeas proporcionou prazer, alegria e uma paz inexplicável. Por isso, quero que esse curso tenha metade do preço original. Portanto, quem se inscrever agora pagará apenas R$ 49,90 por mês, em 12 vezes ou R$ 497 à vista. No entanto, essa oferta especial é por tempo limitado, então é essencial que você se inscreva agora mesmo para garantir seu acesso imediato ao curso. Não perca essa chance única, você precisa agir rápido. Aproveite essa oferta imperdível e inscreva-se agora mesmo. Meu nome é Fumil, conheço o professor Masuji há uns 20 anos e na época eu achei interessante ele plantando em toquinhos, em plaquinhas, e isso me despertou o interesse e eu que sempre plantei em vasos, acabei mudando um pouco, então hoje tenho outros mecanismos de fixar minhas plantas, então tem as plaquinhas, tem os tocos, tem essas, a gente chama de sanção do campo, que vão muito bem, por sinal, estão bem enraizadas. Nesse caso aqui até coloquei 3 para que aumente a área de influência, estão indo bem, estão entorcerando. Outros formas de cultivo ou de adubação, no caso aqui, Masuji usa essas trouxinhas e também adoto esse método aí. Então, um dos fatores, ou vários fatores eu posso falar, é a praticidade, né? Uma vez que você coloca as plantas numa placa de peroba, por exemplo, como essa daqui, isso aqui já está há mais de 5 anos aqui, eu não preciso mexer nela, né? Então isso é uma praticidade que me ajuda. Outra questão é o custo, eu não tenho que comprar vaso, substrato, enfim, carvão, né? Simplesmente arrumar esses troncos e fixar e deixar ela crescer, tomar conta daqui. Então tem essa questão da praticidade, tem a questão dos custos. Um outro aspecto importante é a questão das pragas. Como essas madeiras não têm muito esconderijo, então lesmas e caramujas ela tem dificuldade em se adaptar nesse ponto aqui. Então é uma forma também de economia. Eu não preciso comprar lesmicida, não preciso comprar muito inseticida. Então isso facilita todo o meu trabalho aqui, o meu manejo, a minha cultura dessas plantas aqui. E para finalizar, vocês viram aqui as minhas plantas, elas estão saudáveis, essas nesse método que o Masuji utiliza aí de placas, troncos, e ele tem um curso online que vocês podem acessar e lá ele vai poder ensinar na prática, né? Vocês podem olhar isso melhor e vocês vão poder aprender bastante com ele. Esse curso, esse método aqui é muito barato, é muito simples. Não tem praticamente custo nenhum e vocês podem aproveitar bastante esse trabalho dele aí.
Olá a todos, meu nome é Luiz Ciácio, eu sou um colecionador de orquídeas aqui em casa, tenho umas 100 orquídeas mais ou menos, né? E de uns tempos para cá, uns 6, 7 anos, eu conheci o seu Massuji em lá aqui no Parque de Mogi das Cruzes. Ele estava dando um workshop e eu conheci ele. E com esse conhecimento que eu fui adquirindo com o seu Massuji, eu passei a ter uma boa melhora das minhas orquídeas, né? Eu cultivava sempre em vasos e hoje eu estou cultivando elas em toquinhos, né? E materiais recicláveis que eu fui aprendendo com o seu Massuji, né? E nesses cursos que a gente faz com ele, tem um ensinamento de adubação, né? Poda e como a gente deve manusear essas orquídeas, né? E eu tive bastante sucesso depois que eu fiz esses workshops com o seu Massuji. Eu acho que eu já fiz mais de 5, já fiz bastante curso com ele, né? Então eu dei uma aprimorada, assim, a gente sempre agradece o seu Massuji com os conhecimentos que ele traz para nós, né? Agora eu vou mostrar algumas orquídeas que eu tenho para você. Essa orquídea aqui, ó, ela está no toquinho, amarrada com um barbante, né, de algodão. E eu tenho aqui também, ó, a técnica do seu Massuji, que é meia feminina, né? Aqui mais uma no toquinho também, ó como ela está enraizada, né? Então a coisa de toquinho, olha só, bem enraizada, com fio de lã, né? Que também é técnica do seu Massuji, né? Que ele adota bastante isso aqui. Essa outra orquídea aqui, ó, né? Olha lá, é no sabugo, né? Com fio de lã também, ó, que é tudo biodegradável. O sabugo a gente acaba aproveitando, né? Mas como o seu Massuji falou, não é aquele sabugo cozido não, isso aqui tem que ser debulhado, né? Aqui tem uma outra orquídea, né, que é no toquinho, também, olha só, bem bonita, né? Olha lá. Então, tá no toquinho também, amarrada com meia feminina, né? Que também é uma técnica do seu Massuji. Eu tenho uma outra orquídea aqui, ó, isso aqui é nó de pinos, né? Então eu peguei o nó de pinos e pus, ó. E aqui tem uma orquidinha bem pequena, uma micro-orquídea, uma branquinha aqui, ó lá, ela tem um labelinho assim, vermelhinha, a pontinha dele vermelha, né? Não sei nem se dá para o Matheus filmá-la, né? Mas é bem pequenininha também. E eu também tenho aqui uma orquídea que é aqui, ó, na casca do sapucaia, né, uma árvore grande, né? E aqui vai sair um pendão, vai dar uma micro-orquídea branquinha, bem bonita também. E tem uma técnica aqui do seu Massuji, né? Que é reciclado também, ó lá, é na paçoca, né? Uma dos cursos que eu fiz com ele, ele falou assim, a gente compra a paçoca, come a paçoca e depois planta a orquídea, ó. Ela não está florida não, mas essa época deve estar vindo um pendão aqui, ó. É bem bonita também, é igual a outra espécie ali, ela dá um pendão grande assim, ó, e branquinha, né? Tem, ó, uma coelógeno, variação alba, né, ó. Ela tá bem bonita, tá bem florida. Ela é interessante dessa orquídea, além da beleza dela, é que o pseudobulbo dela é bolinha, né, ela fica de bolinha, né, olha lá. Então ela é bem interessante essa orquídea aqui. Eu gostei bastante dela, dessa coloração dela. Tem as micro, né? Essas daqui é complicada aí pro cinegrafista ver, né? Olha lá. Essas são pequenininhas também, são bem bonitas. Essa aqui é xodó nosso do seu Massuji também, né? Então, aqui é a parte de frente de casa, onde eu também tenho algumas orquídeas, né? E eu tenho essa árvore aqui, ó, onde eu coloquei algumas orquídeas ali, né? Como são epífitas, né? Elas gostam de ficar em tronquinho, então aqui tá bem na natureza, né? E aqui eu tenho uma rafis, umas palmeiras rafis, que eu também coloquei algumas orquídeas, conforme a gente aprendeu, né? Então tem mini orquídeas aqui, e eu tenho uma vanda ali, onde eu faço aquele chumacinho que o seu Massuji ensinou, para pôr adubo, né? Então a maneira que eu for jogando água, ele já vai adubando a vanda, né? Então aqui tem mini orquídeas, e ali eu tenho um jardim vertical também, aonde eu coloquei alguns troncos de madeira ali, e tá como se fosse uma árvore natural. Então tem orquídeas, tem bromélias, e tem também aquela barba de velho, né? Que é uma
que é uma bromélia, né? Então ela dá umidade. Então ele está bem natural ali, eu não ponho adubo, não ponho nada. Então pessoal, como vocês puderam observar aqui em casa, eu tive bastante sucesso com as minhas orquídeas. É lógico que não deu tempo pro nosso amigo Matheus mostrar todas as orquídeas que eu tenho, mas tudo isso foi em função dos cursos que eu fiz com o seu Masuji. Eu aconselho todos a se inscreverem nos cursos do seu Masuji. Atualmente ele está fazendo curso online. E vocês viram o resultado que eu tive aqui em casa e vocês vão tirar também bastante aproveitamento desses cursos. Porque o seu Masuji, ele fala numa linguagem bem simples, bem comum, dá para entender tudo que ele fala e é bem bacana. Descubra os segredos milenares utilizados pelo professor Masuji Kayazima para cultivar orquídeas com resultados surpreendentes, sem gastar dinheiro e obtendo belas florações anualmente. O professor Masuji também enfrentou muitas dificuldades no início ao cultivar orquídeas, perdendo várias plantas, como ele mesmo conta. Essa experiência o levou a uma reflexão. Um certo dia, um amigo o convidou para uma caçada, mas, ao invés de caçar, ele decidiu observar as plantas enquanto seu amigo prosseguia. Foi assim que Masuji começou a observar as orquídeas em seu habitat natural, e sua mente se abriu. Tudo começou a fazer sentido, pois ele descobriu técnicas milenares que ninguém mais utilizava. Ao voltar para casa, Masuji começou a perceber que o método tradicional que ele usava para cultivar orquídeas não era o mais eficiente. Ele estava impondo às orquídeas aquilo que ele achava que elas deveriam gostar, em vez de considerar o que elas realmente apreciavam como seres vivos. Foi então que ele decidiu mudar completamente a forma de cultivar orquídeas. Masuji ficou encantado ao ver as orquídeas em seu habitat natural e passou a visitar a floresta com frequência, onde inclusive descobriu 4 novas espécies de orquídeas que receberam o nome dele e de sua esposa. O professor estava fascinado, pois a orquídea ensinava qual era o melhor método para o seu cultivo. A partir disso, Masuji observou uma melhora impressionante em suas orquídeas em pouco tempo. Ele estava extremamente feliz por ter descoberto métodos que iriam revolucionar a forma de cultivo para milhões de pessoas. Esse método não requer gastos financeiros, ajuda o meio ambiente, e o mais importante, as orquídeas amam. O professor começou a ensinar esses métodos em cursos e palestras, encantando as pessoas com seus ensinamentos, e mais ainda, com os resultados que elas obtiveram ao colocar em prática. Agora, seus alunos cultivam orquídeas de forma barata, simples e altamente eficiente. Eles não têm mais problemas em replantar as orquídeas todos os anos, pois os métodos ensinados pelo professor são tão eficientes que uma orquídea pode permanecer no mesmo local por muito tempo, desenvolvendo-se e florescendo lindamente ano após ano. Apesar de todas as vantagens, Masuji começou a enfrentar perseguições por ensinar esses métodos. Seu canal no YouTube foi hackeado e ficou inacessível por 1 mês. Ele não pôde mais falar nem ensinar esses métodos abertamente, mesmo após recuperar seu canal. Isso ocorre porque os métodos que ele ensina não geram lucro para ninguém, mas sim permitem que os amantes de orquídeas economizem muito dinheiro, dispensando a compra de vasos caros, adubos e substratos. Os métodos ensinados pelo professor são simples e proporcionam resultados rápidos. Por esse motivo, Masuji decidiu criar um curso online para transmitir todo o seu conhecimento nessa plataforma. Nas redes sociais, ele não pode falar abertamente devido à perseguição que sofre. A boa notícia é que milhares de alunos já se cadastraram no curso do professor e estão obtendo resultados incríveis com essa nova forma de cultivar orquídeas. Agora, suas orquídeas florescem todos os anos, trazendo alegria para o lar e encantando vizinhos e amigos com sua beleza. Tudo isso é alcançado sem gastar muito dinheiro. O mais incrível de tudo é que o professor Masuji abriu vagas para sua nova turma, permitindo que várias pessoas tenham acesso a essas técnicas exclusivas. No entanto, as vagas são limitadas e é preciso agir rapidamente para não perder essa oportunidade única.
Agora é a sua chance de se inscrever. Antes de prosseguir, vamos verificar se você se encaixa nos requisitos para participar do curso. Você enfrenta dificuldades ao cultivar orquídeas? Gostaria de aprender métodos para evitar e eliminar pragas e doenças em suas orquídeas? Você se sente perdido com tantas informações na internet e, no fundo, elas mais atrapalham do que ajudam? Já está cansado de perder orquídeas por não ter informações suficientes sobre o cultivo dessas belas plantas? Deseja aprender técnicas para ter orquídeas lindas e saudáveis em sua casa? Se respondeu o sim a qualquer uma dessas perguntas, você passou no teste e está apto a se inscrever no curso e aprender com o professor. Antes de fazer sua inscrição, é importante mencionar que as aulas são 100% online e você pode acessá-las quando e onde quiser, seja pelo celular, notebook ou computador. Você poderá assistir às aulas quantas vezes desejar e terá acesso aos segredos que o professor Masuji adquiriu em mais de 65 anos de pesquisa. Agora você deve estar se perguntando quanto vai investir para ter acesso a todo esse conhecimento. A equipe técnica do professor avaliou o curso em R$ 1.047, um valor muito justo, considerando que o curso possui mais de 70 aulas gravadas, uma comunidade exclusiva para alunos, segredos adquiridos ao longo de 65 anos revelados, entre outros diversos benefícios. No entanto, momentos antes do lançamento do curso, o professor Masuji fez um pedido especial à equipe. Ele disse: "Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que esse curso ajudasse o máximo de pessoas possível, pois o cultivo de orquídeas vai além de cuidar de plantas. Muitos alunos relataram ter se curado da depressão depois de começar a fazer meus cursos, pois o contato com as orquídeas proporcionou prazer, alegria e uma paz inexplicável. Por isso, quero que esse curso tenha metade do preço original. Portanto, quem se inscrever agora pagará apenas R$ 49,90 por mês, em 12 vezes ou R$ 497 à vista. No entanto, essa oferta especial é por tempo limitado, então é essencial que você se inscreva agora mesmo para garantir seu acesso imediato ao curso. Não perca essa chance única, você precisa agir rápido. Aproveite essa oferta imperdível e inscreva-se agora mesmo.